nossa imagem hoje eu coloquei em animação. Essa não é uma foto, ela foi uma montagem. Vocês estão vendo lá em cima aquela nuvem circulando, né? Na verdade não é assim, mas foi uma montagem para nos falar. Esse é o Monte Fuji no Japão, né? Ela é a montanha mais alta na ilha de Honshu e de todo o arquipélago japonês, né? É um vulcão ativo, porém de baixo risco de erupção, muito difícil entrar em erupção. Então, o Monte Fuji ele se localiza a oeste de Tóquio, né? Existem, então, 3 pequenas cidades que estão ao pé desse monte. E o Monte Fuji ele é um símbolo, então, dos mais conhecidos do Japão. Ele é frequentemente retratado em obras de arte, fotografias, e recebe muitas visitas assim de alpinistas, de turistas. E aquela representação daquela nuvem lá circulando é porque ele é um lugar de muita turbulência. E como tem um aeroporto que eles precisam passar, eles não passam perto do Monte Fuji, porque a turbulência ela pode derrubar um avião. Então, por isso essa montagem daquela nuvem circulando, na verdade não é assim, né? Eles só exageraram um pouco, que é um alerta, para que se tenha cuidado as aeronaves ao passar ali. Então, a nossa mensagem de hoje, ela diz que disseste não ajudo, porque esse homem é pervertido. E de outra feita afirmasse, não auxilio, que essa mulher errou por querer. Então, como eu sempre digo, quando a mensagem me toca mais a fundo, eu procuro colocá-la, mas não porque eu pensei em alguém, essa mensagem é para mim mesmo, né? Porque quantas vezes eu já deixei de auxiliar alguém por pensar assim, porque a pessoa está naquela situação porque quer, porque ela é preguiçosa, porque ela é ruim, porque é isso, porque é aquilo. E aí nós deixamos de auxiliar, né? E diz assim, continua assim a mensagem: não te lembraste, porém, que Jesus antes lhes viu a falta, e nem por isso lhes cortou o ensejo, a necessária reparação. Lembremos de Jesus com a mulher adúltera, não é? E com tantos outros equívocos cometidos por aqueles que o procuravam. O próprio Pedro negou Jesus 3 vezes, né? E Jesus não o condenou. Judas, quando traiu Jesus, que Jesus estava já na cruz, nos momentos finais da vida do corpo, em que os anjos se aproximaram dele, o que ele disse? Vá socorrer Judas, porque o Judas estava se suicidando naquele momento. Então, Jesus jamais criticou alguém, sempre auxiliou. Então, continua a mensagem, ela diz assim: faze o bem que puderes, e entregando a justiça, a harmonia da lei, entenderás por fim que Jesus nos chamou para fazer luzir a estrela da caridade, onde a vida padeça o insulto da escuridão. Então, essa é a nossa mensagem de hoje, né? Então, lendo essa mensagem, meditando sobre ela, né? Nós não devemos, então, perder tempo procurando o mal. Vamos entregar o nosso tempo para socorrer e não pensar no mal que a pessoa fez ou possa ter feito ou possa fazer algum dia. Então, quando algum contratempo vem nos aparecer na jornada, na nossa caminhada, vamos confiar em Jesus. Jesus sabe onde o mal se esconde, onde se oculta a crueldade do ser humano. Por isso, ele conta conosco para auxiliar nos males alheios das pessoas, né? E que muitas vezes nós deixamos de auxiliar. Aí eu peguei e fiz uma colinha aqui que a mensagem diz assim: se alguém prefere mergulhar na sombra, dize contigo, Jesus sabe. Se alguém te não escuta a palavra de amor, nota em silêncio, Jesus sabe. Se alguém surge enganado aos teus olhos, pensa convicto, Jesus sabe. Se alguém foge de cumprir o dever, observa de novo, Jesus sabe. Então vejam que sempre que nós formos criticar ou
vê algum equívoco da pessoa, nós devemos lembrar, Jesus sabe, nós temos o que auxiliar. O problema do equívoco é daquele que comete, não nosso. Será nosso se nós não auxiliarmos, porque pensamos que o outro cometeu um equívoco, não é? Então, essa mensagem, ela está lá no livro O Espírito da Verdade. Nós falamos tanto em Valdo Vieira, né, do Chico Xavier e Valdo Vieira. E da Meimei, vocês lembram que eu já falei sobre a Meimei no encontro passado, né? Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre ela? Pode ficar bem à vontade. Por favor, Cristina, pode fazer teu comentário. Tá fechado teu microfone, Cristina. Tá fechado. Abriu, né? Abriu? Deu, né? Tem uma frase da Madre Teresa que eu gosto muito, que ela diz que as pessoas boas merecem o nosso amor e as pessoas más precisam do nosso amor, né? E ali a gente entende que realmente não dá para virar as costas só porque a pessoa não está dentro daquilo que a gente espera, né? E ali, quando no texto fala da estrela da caridade, a estrela da caridade, ela é essa benevolência o tempo todo, essa indulgência que Jesus pregava, o perdão, né? Então, eu vejo que a gente tem que realmente ficar exercitando a nossa benevolência, a nossa indulgência, o perdão o tempo inteiro, né? Não sendo conivente com o mal, mas auxiliando a mudar a rota, né? Seria isso. Verdade, né, Cristina? A gente tem o nosso modelo, que é Jesus. Jesus nunca foi conivente. Ele sempre auxiliou e ensinou, né, a que se mudasse o nosso comportamento. Então, Jesus nunca foi conivente, sem deixar de ser benevolente, de ser compassivo. Né? Mas alguém gostaria de algum comentário sobre a nossa imagem, a nossa mensagem? Muito bem, pessoal, ainda temos uns minutinhos para nós darmos uma olhadinha, então, no nosso estudo da doutrina espírita, que nós estamos vendo, então, continuando no roteiro 3, metodologia e critérios utilizados na codificação espírita, né? Vocês lembram que nós já estamos há algum tempo, porque ele é um roteiro longo, e como nós, primeiro nós estamos nos dedicando ao estudo do Evangelho, então o Evangelho nós deixamos sem um tempo pré-determinado. Aí, quando nós encerrarmos o estudo do Evangelho, aí nós vamos dar mais ênfase ao estudo da doutrina dos Espíritos, né? E como a gente já conversou anteriormente, vamos ver algum estudo para fazer um pouquinho, uns minutos antes do estudo da doutrina, para que todos continuem interagindo, cada um faz uma noite um estudo, né? Mas depois nós vamos ver ideias para a gente ver o que vamos estudar. Então, continuando o nosso estudo, então, nós vimos até aqui, eu botei os asteriscos ali porque nós estudamos, né? Então não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. Então lembra que a gente falou, primeiro vieram os fatos, os irmãos isso trazendo bem para cá, sem voltar muito no passado, né? 1846, com os irmãos Davenport, que começaram as manifestações espíritas nos Estados Unidos, depois eles foram para a Europa, mas a doutrina dos espíritos, os estudos espíritas das federações, principalmente, consideram as irmãs Fox, né? Mas, quando a gente lê lá no livro do Arthur Conan Doyle, História do Espiritismo, nós vamos estudar, nós vamos ver que os irmãos Davenport tiveram tanta importância ou mais que as irmãs Fox. E a vida deles e das irmãs Fox foi muito parecida. Como começou, como ela deu prosseguimento, depois como encerrou. Então, quem puder, leia esse livro, História do Espiritismo, do Arthur Conan Doyle. Então, continuando, né, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. Nós vamos ver que Kardec observava
pesquisava, tanto que ele se utilizou de vários médiuns, né? Lembram que num estudo eu trouxe todas as médiuns que participou do estudo com Kardec, né? Do livro dos médiuns, livros posteriores, né? Que vieram depois, as outras 4 obras. Então foram vários médiuns, teve médiuns mais que participaram mais, como por exemplo as irmãs Baldan, né? Eram meninas, e vejam só que a gente analisando esses médiuns, né, eram meninas. Por quê? Porque ainda os jovens, com certeza, vieram com essa missão e também tinham ainda o coração mais puro, a mente mais livre, né? Então, tinha as irmãs da Davenport, tinha irmãs do For, tem inclusive o Vanderlei de Oliveira, um médium brasileiro que psicografou vários livros dessa médium, que trabalhou com Kardec. Kardec chegou a conversar com uma das irmãs Fox, teve a senhorita Japé, que eles falam também, participou da obra, teve muitas outras médiuns. Nós vamos ver lá naquele livro, História do Espiritismo, sobre o Didi Home, que é Daniel Douglas Home, um médium escocês. Nós vamos ver sobre Emanuel Swedenborg, um médium sueco. Então, são médiuns, tem todo ali nessa história do Espiritismo. Então, as manifestações vieram primeiro, para depois a teoria, então, vir. E teoria essa que foi compilada por Kardec, de forma pedagógica, senão ficaria uma teoria solta, né? Então, Kardec veio com essa missão. E quando ele fala na universalidade dos ensinos espíritas, Kardec recebeu comunicações espíritas do mundo todo. Vocês imaginem lá em 1857, 58, essas comunicações vindo de navio, né? Quanto tempo demorava? Quem assistiu o filme do Kardec? Que a esposa dele auxiliava na leitura, né, daquelas comunicações todas que chegavam, e Kardec ter que organizar, ver aquelas que realmente interessavam, daquelas que não interessavam. Olha, foi um trabalho gigantesco, né? Tanto que Kardec desencarnou depois de problemas cardíacos, né? Então, dele ter se utilizado, vamos dizer assim, daquele corpo que ele, nessa encarnação, de forma até bem cansativa para ele. E ele foi aconselhado pelos espíritos para dar um repouso para esse organismo físico dele, que ele não ia resistir. Mas Kardec tinha tanta consciência dessa missão que ele veio, em que ele continuou no trabalho dele. Kardec teve um período que deu problema na visão dele também, né? Existe a biografia de Kardec, são 3 livros, que é bem completa. Eu não sei se, eu acredito que esses livros são antigos, acho que a maioria não tem, né? Então, são bem longos, é bem longa essa biografia de Kardec. Inclusive, ele conta que a Madame Amélie Baudet, que era esposa de Kardec, passou até por um processo judicial depois da desencarnação de Kardec, né? Ainda o preconceito que a doutrina espírita causava nessa época. Seu Edgar, que é da época do Dias da Cruz, né, seu Edgar? Que conta que lá em 1900 e algumas coisas, né, seu Edgar, a casa, eles tinham uma mesa com um pano verde, e se reuniam os espíritas, e um ficava na porta cuidando. Quando a polícia passava, eles jogavam carta em cima da mesa para fazer conta que estavam jogando carta. Era assim, né, seu Edgar? Para poder seguir estudando a doutrina e, né, a parte mediúnica também. Então, vejo como a doutrina espírita, ela sofreu uma série de preconceitos, e ainda existe preconceito com a doutrina espírita, né? Tu fala para algumas pessoas sobre doutrina espírita, eles se benzem, né? Eles saem de perto da gente. Mas então, prosseguindo, né? Ou melhor, não vamos prosseguir, que eu me emocionei aqui agora que eu vi que estamos com 21h30 para fazer o encerramento do nosso encontro de hoje, né? É que a sintonia é tão boa, tão gostosa, que a gente não vê o tempo passar. Se eu não olhasse a hora aqui, eu ia seguir falando, né? Então, pessoal, alguém gostaria de fazer mais algum comentário, alguma colocação? Com alegria no coração, convido a todos que, fechando nossos olhos, elevamos o nosso pensamento ao nosso divino Mestre Jesus.
Te agradecemos, amado Mestre, por mais essa noite benfazeja de estudos. Obrigado, Senhor, pelo amparo, pelo carinho nos nossos trabalhos de hoje. Que possamos ter introjetado em nós os teus ensinamentos, amado Mestre. Do fundo do coração, eu peço por todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos presídios, no CASE, pelos trabalhos da amada Mãe Maria junto ao Vale Suicida, por aqueles que passam por dificuldades as mais diversas, por aqueles que ainda não te conhecem, Pai. Que nós possamos ter uma noite muito abençoada, de sono reparador, e que, se nos for merecido, que nós possamos trabalhar na tua seara, enquanto em desdobramento. Se assim não for possível, que possamos estudar e continuar nos aprimorando na nossa evolução espiritual. Obrigado mais uma vez, e peço por aqueles nossos colegas que não tiveram a oportunidade de hoje se fazerem presentes na nossa sala, que também possam ser agraciados com as tuas bênçãos. Obrigado, Divino Pai. Que assim seja.